Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. Capítulo 7 da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia do Papa Francisco, que tem justamente esse título: reforçar a educação dos filhos. E depois eu vou colocar algumas coisas mais práticas. Também não pretendo esgotar todos os itens desse capítulo, que é muito amplo, mas ele traz as ideias fundamentais sobre os temas muito importantes. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: os pais incidem sempre para bem, para mal, no desenvolvimento moral dos seus filhos. Ou seja, se o pai pratica as virtudes cristãs com retidão, se os pais dão exemplos de coerência, eles incidem sempre na formação dos seus filhos para bem. Se os pais dão maus exemplos, se os pais permitem ou toleram situações contrárias à moral, contrárias à reta razão, os filhos também vão seguir, porque o pai faz sempre melhor. E o Papa já começa dizendo isso: os pais incidem sempre. Eu diria que nós temos que pensar, né? Muitos pais pensam que são bons pais porque são fiéis um ao outro, não são infiéis, são honestos, são trabalhadores, se esforçam de muitas formas para não deixar faltar nada para os filhos, para abrir o caminho que eles precisam, investem no patrimônio familiar, fazem até uma reserva para uma emergência no futuro, ou até preparam para que os filhos, quando quiserem se casar, terem patrimônio inicial para comprar um apartamento. Por isso, para isso investem em boas escolas, em boas faculdades. E esses pais podem pensar que com tudo isso, dizem: olha, eu não deixo faltar nada na minha casa. Pensam que são bons pais. Mas qual é o verdadeiro patrimônio que nós vamos deixar? Não basta simplesmente o patrimônio detalhe, vamos dizer assim. O maior patrimônio que o pai deixa ao filho é o patrimônio espiritual, o patrimônio das virtudes, o patrimônio da sua personalidade. E nós temos que pensar nisso. Esse livro, Pensar por Conta Própria, é de um autor espanhol, é um artigo que ele publicava semanalmente numa revista. Ele foi traduzido para o português, e ele, a certa altura, ele descreve a família Light. Como é que é a família Light? Perdão. A família Light gira em torno de 3 eletrodomésticos fundamentais: a geladeira, o computador e a televisão. Um computador para cada um, uma televisão para cada um, uma geladeira sustentável, tem mais de uma geladeira. A geladeira serve para comer a qualquer momento do dia e da noite, sem se submeter a horários nem dietas maternas. Agora, além disso, tem os micro-ondas, faz o grande trabalho, porque cada um pode comer a hora que quiser. A televisão é ligada ao amanhecer, graças à função timer, e desliga automaticamente quando todos estão dormindo. Bom, isso não teve que tinha uma televisão para cada casa, agora cada um tem uma televisão no seu quarto. Né? Vocês lembram uma propaganda da Coca-Cola, há uns anos atrás, que dizia assim: tudo bem com Coca-Cola. A mãe chega em casa, está o menino vendo
no computador coisas proibidas, pela cara dele a gente vê. Mas ele tem uma garrafa de Coca-Cola do lado do computador, e a mãe fala, tudo bem, vem cá. Depois entra no outro quarto, a filha está lá namorando com o namorado. Até de uma forma um pouco afoita. Mas se Coca-Cola na mesa, então está tudo bem. Né? E sem problema, em vez de você esteja com Coca-Cola, não importa o que você esteja fazendo. Aquela é a mensagem daquela propaganda. Muitas famílias são assim. Olha, eu falo de famílias ditas católicas. Desde que estejam dentro de casa, os namorados com as filhas, ou as namoradas com os filhos, não tem problema. Eu sei que eles estão aqui. Famílias católicas. Famílias laicas. A família laica tem uma autoridade férrea para tudo que é acessório. A escolha do carro, o lugar das férias. E uma total anarquia para as coisas fundamentais, como assistência à missa dominical. Os membros da família laica nunca rezam juntos. Talvez porque seriam obrigados a desligar a televisão ou o computador. Na realidade, a vida espiritual de cada um é uma questão tão íntima e profunda que, para encontrá-la, seria necessário fazer escavações arqueológicas. Onde é que está a vida espiritual dessa família? Na família laica, fala-se muito de sexo. O poder está completamente superado. Todos têm uma exaustiva informação sexual. Em contrapartida, nunca se fala sério de amor, de fecundidade, de fidelidade, de entrega. Bom, aqui ele vai por diante. Qual é a família que nós pretendemos formar? Todos os pais querem ver seus filhos bem posicionados, bem encaminhados na vida. Mas, eu digo, o mais difícil de você formar é precisamente o caráter do seu filho. Porque você sabe, né? Quando ele recebe uma boa formação dos pais, mesmo que ele não tenha um conhecimento ético e moral das coisas, ele tem, vamos dizer assim, uma espécie de faro. Ele dizia, meu pai não vai aprovar isso, minha mãe não vai gostar disso. Ele sabe que ninguém sabe explicar por quê. E aí ele toma a atitude correta, porque ele aprendeu esse cara. Aprendeu esse cara. Agora, como é que os filhos adquirem essas virtudes? A fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza, a virtudes caridade. Olha, não é fácil adquirir essas virtudes. E ninguém nasce com elas. Todos nós alcançamos essas virtudes depois de esforçarmos muitos anos para, repetindo atos para praticá-las. Os filhos, quando são muito pequenos, eles adquirem as virtudes imitando os mais velhos. Começam imitando o pai e a mãe, depois que são muitos filhos, começam imitando os irmãos mais velhos. Se os pais conseguem, os mais velhos, deem bons exemplos para os mais novos, a questão da educação das virtudes está muito facilitada. E o Papa diz, logo em seguida, na exortação, a tarefa dos pais inclui uma educação da vontade e o desenvolvimento de hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Educação da vontade, saber decidir bem com a própria vontade, querer o que se deve e não querer o que não se deve. O desenvolvimento de hábitos bons são as virtudes. Né? Tendências afetivas para o bem, querer de verdade o bem. Essa é a tarefa dos pais. E como é que nós temos que fazer? Nós sabemos que os pais são os primeiros e os principais educadores dos filhos. Né? A sociedade se apoia nesse serviço realizado pelas famílias. Percebam, a educação de um filho é o maior benefício que uma família faz para a própria sociedade. Uma mãe se dedica aos filhos, o pai se dedica aos filhos. Hoje em dia acontece de tudo. Hoje em dia tem maridos que cozinham melhor que mulher. Tem mulheres que ganham mais dinheiro que os maridos. Né? Às vezes, se a fórmula é assim, é uma fórmula de sucesso. A mulher ganha dinheiro, o marido cozinha. Ou o contrário. Né?
O marido ganha bem, a mulher pode também conciliar o trabalho fora com a questão da casa. Mas esse é o maior patrimônio em que é preciso investir. Investir tempo. É preciso saber formar os filhos, saber enriquecer a sua formação. É preciso dar uma educação equilibrada, completa. Como ele já havia, desde o nascimento, nascido numa gruta de animais, perdido de tudo. Né? Nasceu, escolheu uma família pobre. Seu pai era uma pessoa que vivia do seu trabalho. Né? Jesus trabalhou a vida inteira para ganhar o seu sustento. E quando ele fala bem-aventurados os pobres, ele está falando daquilo que ele já viveu. Né? Jesus dizia: bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque ele é manso e humilde de coração, porque ele pratica essas virtudes. Porque ele perdoa, porque ele compreende, porque ele não coloca limite a nenhuma pessoa, né? Ele não tem ódio, não tem raiva, não faz retaliações. Por isso Jesus tem uma força de atração muito grande. E por isso o povo começou a seguir Jesus e deixou de seguir os líderes. E é exatamente o contrário. Os fariseus dizem e não fazem. E às vezes os pais correm o risco de não formar bem seus filhos porque são fariseus. Filho faz isso, filho vai na missa, o pai não vai. Vai na catequese, porque é bom. Vai se ver o pai não vai. Tem que confessar, manda os filhos confessar, mas o pai e a mãe não vão confessar. Às vezes os pais, eles vão deformando os seus filhos a força do mau exemplo. A autoridade dos pais vai crescer à medida em que eles tiverem essa mesma unidade com Jesus. A força do exemplo, o exemplo puxa, o exemplo arrasta, o exemplo mostra carinho, o exemplo mostra dedicação. Eu sou do tempo, que o Padre gosta também, o tempo que a gente, nas famílias, a mãe, eu lembro minha mãe comprava uma galinha viva. Eu não morei em São Paulo, eu não morei no interior, eu morei aqui. Comprava uma galinha viva na feira, e tinha todo o ritual para preparar a galinha. Tinha que matar a galinha, depenar a galinha, uma água quente numa bacia. Era um trabalho tremendo, era uma galinha só para toda a família. Hoje em dia é claro, para nos pegar você compra peito de frango, coxa de frango, se você quiser. Mas lá era uma galinha que tinha 2 coxas, 2 asas, um pescoço e um peito. E era preciso dividir para todos os filhos. Eu não sei, quando eu conto essa história, eu conto muita gente que concorda comigo. As mães sempre comiam, a minha mãe, pelo menos, comia a asa da galinha. E eu falei, que fenômeno interessante, por que as mães gostam da asa da galinha? E o meu pai comia o pescoço da galinha. Ficava a galinha pendurada pelas patas, o sangue todo descendo do pescoço. Depois ele comia o pescoço, cozinhado. Não é que a mãe gosta de asa de galinha, a mãe gosta dos filhos. Então ela põe a ponta da asa, que tem menos carninha, vamos dizer assim, para deixar o melhor para os filhos. Então você vê um pai e uma mãe que fazem esse sacrifício, não porque gostavam, mas por uma doação aos seus próprios filhos. E assim exemplifica. Minha mãe fazia isso por mim, a gente pensa assim. Eu aprendi isso e eu devo fazer o mesmo com as pessoas com quem eu convivo. Vamos pensar nisso. Vamos pensar concretamente se na prática nós estamos com essa responsabilidade de dar um exemplo. Eu já vou entrar mais concretamente em algumas virtudes. Voltando a falar da família moderna. A família moderna, ela vive, é uma família conectada. É uma família em que todos estão online, no WhatsApp, todo mundo sabe o que está acontecendo na família, e acho que é fantástico, porque graças aos avanços da tecnologia, a família está unida no WhatsApp. Mas que não é? As pessoas não conversam, não repararam? Hoje em dia é assim, você
Você quer falar alguma coisa com uma pessoa, você manda uma mensagem. Pronto, ela respondeu, está resolvido. Né? Se você, a pessoa não entendeu a mensagem, você vai ligar e ela diz, está ligando para mim, o que aconteceu? O que eu fiz? Está ligando para mim. Porque isso é uma coisa simples de usar uma mensagem, não é assim? E se uma pessoa ainda liga para você e fala, você não marcar uma conversa, você fala, agora o mundo caiu. Quer conversar comigo? Quer conversar comigo? Bom, isso acontece nas famílias também. Acontece no relacionamento humano, mas acontece muitas vezes nas famílias. As pessoas às vezes conversam menos. As pessoas estão sempre para conversar. Veja o que dizia uma mãe ao seu filho, que eu acho que é um fenômeno muito frequente, que ele chegava em casa correndo, e a primeira coisa que ele fazia era ir para o computador. Então deixou um bilhete para ele: meu filho, eu gostaria muito que um dia você me tratasse como você trata o seu computador. Eu ficaria imensamente feliz. Aliás, se você tratasse o seu pai, os seus irmãos, como você faz com o computador, você se tornaria a pessoa mais agradável que existe. Veja, você nunca se esquece dele. Logo que você chega em casa, você vai ligar para ver se tem alguma mensagem. Né? Você se esforça para entender a linguagem dele. Quando você se desentende com o computador, você vai procurar o que ele está precisando. Né? Qual é a condição que ele coloca para entender com ele, Você lê atentamente as instruções que ele te dá. Você obedece os procedimentos que ele exige para funcionar. Você tenta de mil maneiras resolver os pequenos desentendimentos que você criou entre você e o seu computador. Você estuda sua lógica. Você não grita com ele, você não bate nele. Ainda que as pessoas que estão literalmente que batem no computador. Isso já é problema de médico. Né? Você respeita o tempo que ele precisa para processar. Aguardando, você aguarda. Né? Você não grita com ele, vamos logo, eu estou esperando. Né? Você não sabe quem sou eu? Talvez você faça outra coisa. Infelizmente, hoje os jovens fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Estão tomando uma Coca-Cola, estão fazendo cafuné no gato que está do lado, né? Estão mandando outras mensagens, mas você espera que o computador reagir. Por isso ela falava, se você tem que tratar o seu pai, os seus irmãos dessa maneira, você vai ser a pessoa mais grata. Porque você dialoga com o computador, você precisa dialogar com o seu pai, com a sua mãe. É o que o Papa diz na exortação. O encontro educativo entre pais e filhos pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação e distração cada vez mais sofisticadas. Bem utilizadas, podem ser úteis para pôr em contato os membros da família que vivem longe. Os contatos podem ser frequentes e ajudar a resolver dificuldades. O diálogo. Eu conheço algumas famílias aqui que têm muitos filhos. Às vezes as pessoas dizem, não, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe. Você vai ter 2 filhos, um casalzinho, para tratar muito bem desses 2 filhos. Né? Porque se tiver muitos, você é um péssimo pai, uma péssima mãe. E é verdade. Fizeram uma entrevista com uma mãe de família de 7 filhos, Marta Brancartesana, italiana. Ela relata no livro suas experiências sobre como ser uma mãe de 7 filhos. E uma das questões é essa: como ela arrumava tempo para estar com o marido e os filhos? Imagina 7 filhos, crianças de casa, não deve ser fácil. Veja o que ela diz. Tínhamos nossa fórmula para cuidar. A hora do banho, que era sempre individual, cada um tem um banho individual. Na hora do banho, a mãe conversava com cada um dos filhos. Né? O momento do banho permitia uma solidão obrigatória, em que o mundo, seu barulho, seus gritos, pequenas brigas e choros ficavam de fora, e deles encontravam um espaço para estar sereno e tranquilo.
7 parecem muitos, mas quando se vê por dentro, como mãe, posso dizer que cada filho é verdadeiramente único. Bom, vamos em frente. Como nós queremos falar, consiste os filhos aprenderem a prestar ajuda prática às pessoas, começando dentro da própria casa. Por que uma família numerosa é importante? Porque uma família numerosa sempre vai sobrar alguma coisa para alguém. Você desde pequeno já tem que dividir as coisas. Não vai ser aquele filho único que tem tudo de bom. Então, por exemplo, a roupa, se você sempre é o primeiro, vai usar a roupa dos outros, não tem como. Até você quer uma roupa própria, vai ser difícil, viu? Até a roupinha da primeira comunhão você vai cuidar do irmão seu. Então você aprende desde pequeno a dividir as coisas. Isso é muito saudável. Né? Você não pode pegar. Chegou a Coca-Cola, você vai tomar a Coca-Cola, mesmo que seja 2 litros e meio, vou tomar a Coca-Cola inteira, você tem outro irmão. Vai ter que dividir a Coca-Cola nos copos para cada um. É assim mesmo. Sempre aprendeu a viver. Isso é bom. Não existe nada. A bicicleta, não tem a minha bicicleta. A bicicleta é da família. Você vai ter que pedir autorização para usar a bicicleta. Né? Desde pequeno você aprende a viver as coisas. Né? Ajuda o seu irmão por exemplo, a dar o nome no cadastro dele. Muito alto, mas uma criança pequena é muito difícil. Né? Penteia o seu irmão. Né? Não vai ficar só se arrumar. Você tem que ajudar o seu irmão, a sua irmã. Desde pequeno. Quer dizer, a tendência para o egoísmo é uma tendência muito forte. Basta a gente não fazer um esforço, a gente se torna egoísta. Nossa tendência é garantir as nossas coisas. Né? A criança, desde que a criança, quando está no berço, ela não distingue os seres que estão à sua volta com ela própria. Né? Ela acha que tudo é para ela. Tudo está centrado nela. E é preciso aprender, se eles não aprenderem desde pequeno, pensarão que são grandes vizinhos, né? Em que tudo está colocado ao seu dispor. E nós devemos pensar que desde que uma criança começa a ganhar um pouco mais de compreensão, com 6, 7 anos, já deve contribuir. Outro dia eu estava estava Aparecida, ontem, estava Aparecida. E ali, naquele lugar de todo o povo massa do lado de Nossa Senhora, tem umas grades, né, que separam as pessoas, e umas, vamos dizer assim, a estrutura dessas grades tem um buraquinho para dar mais moda. As pessoas se colocando. Eu vi uma menininha pequenininha, abrindo a sua bolsinha cor-de-rosa assim, ela tirava as moedas, deve ser mais de 5 centavos colocar. Depois mais uma moeda, de 10 centavos, mais uma moedinha que ela achou, ela fez a sua contribuição para Nossa Senhora. Isso é muito interessante, desde pequeno. Fazer isso. É muito fácil, pai, me dá um dinheiro para oferecer na missa, né? Mas tem muito valor você dá o seu próprio dinheiro, né? Próprio dinheiro. Me dá um dinheiro para eu fazer uma caridade. Não, faz caridade com o seu dinheiro. Né? Pega o dinheiro do seu sorvete, pega o presente da sua madrinha, né? E dá a contribuição. É aí que custa. Abrir mão do meu sorvete para dar uma esmola com pessoas necessitadas. Se a gente não aprender desde pequeno, quando chegar lá na frente, quando tiver muito dinheiro, vai acontecer o que acontece, infelizmente, com muitos dos nossos políticos. As crianças reagem melhor às sugestões positivas do que às negativas. É melhor dizer, cuida bem desse livro que o teu irmão vai poder usar. Em vez de dizer, não estraga esse livro que custou um dinheirão. Bem diferente. Guarda que o teu irmão vai utilizar. Papai está descansando, passa em silêncio no corredor. Em vez de dizer, não grita! Outra virtude, sinceridade. É um fato real. Estou na missa, a família toda na missa,
e se levantam para a comunidade. O pai está com o filho do lado dele, o filho deve ter mais de 10 anos, porque ele já tinha feito a primeira comunhão. O pai levanta e o filho não levanta. E ele pergunta: filho, você não vai comungar? E o filho falou: não, não vou. Aí o pai fez uma pergunta que normalmente os pais não têm que fazer: por que você não vai comungar? O filho falou: porque eu cometi pecado. O pai não devia fazer mais uma pergunta ainda: o que você fez? O pai não fez essa pergunta, não se faz. Toda alma tem o direito de intimidade, né? Inclusive, você sabe que cabe ao fiel confessar os seus pecados sem se identificar, inclusive. Isso é importante no confessionário. Foi no confessionário, o senhor vai lá: o que você não vai? Eu cometi um pecado. O que você fez? Ele falou: sabe aquela caneta que eu ganhei no meu aniversário? Eu vendi, pai. Mas por quanto que você vendeu? Eu vendi por R$5. Meu filho, isso não é um pecado, é um bom negócio. Vamos comungar. Bom, claro, os pais tem pais que querem saber que o filho está confessando. Eu acho que ele já está extrapolando. Ou vai perguntar para o padre: já me aconteceu isso. Padre, minha filha veio confessar aqui, o que ela falou para o senhor? Só não sabe que há um segredo. Tem uma espada na cabeça do padre, um segredo que ele não pode nem dizer se a pessoa veio ou não. É preciso ensinar a ser leais, a conhecer a verdade. Né? Às vezes, coisas que os pais dizem que são deformadoras do filho. Por exemplo, se você não acabar de jantar, né? Não sei deixar a comida no prato, eu vou chamar o homem da carrocinha para te levar. Acho que não sei se existe mais carrocinha, eu lembro que tinha. Carrocinha que passava pegando o cachorro, né? E o filho fica com medo, faz as coisas por medo, não por virtude, né? Promessas que não se cumprem. Se você parar de chorar, vamos tomar sorvete na volta da escola. E o filho para de chorar, porque gosta de sorvete, né? Agora, se você prometeu que vai dar o sorvete, você tem que dar o sorvete. Senão você perde a oportunidade sobre o seu filho. Portanto, pense bem antes de prometer alguma coisa. Se você prometeu, se você quer que o seu filho confie na sua palavra, você tem que cumprir a promessa. Às vezes, por utilidade, os pais provocam mentiras nos filhos. E vamos deixar o filho desde pequeno. Por exemplo, o ingresso no cinema. Diz que você tem menos de 10 anos para você não pagar o ingresso. Diz que você tem menos de 6 anos, porque você se ônibus, no tempo o ônibus, a criança não pagava. Então diz que você tem menos de 5 anos para você. Então o menino faz uma mentira, promovida pelo pai e pela mãe. É uma forma de já destruir o caráter dele daquela criança. Há alguns temas muito delicados, eu também não pretendo aqui resolvê-los, mas é preciso também explicar aos pais. Então, os pais explicarem aos filhos. Por exemplo, em relação à origem da vida. Vocês sabem que existe em algumas escolas, tanto públicas como particulares, aulas de educação sexual. São tremendas e podem provocar uma violência na consciência daquelas crianças, porque você sabe que cada criança tem um processo de amadurecimento próprio, né? Tem um conhecimento das coisas único. Não existe uma regra. Você falar com um monte de crianças numa sala de aula sobre esses temas, você pode provocar uma verdadeira deformação naquelas crianças, até ficarem
assim, com uma impressão horrível, né? Do próprio pai e da própria mãe. O Papa fala disso no número 280, 281, 82 e 83. Eu só vou ler o que o Papa diz. Eu vou fazer algum comentário. O Concílio Vaticano II apresentava a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, oferecida às crianças e adolescentes à medida que vão crescendo. Então, positiva, falar da origem da vida, prudente, não avançar antes da hora, não tornar o tema entre os filhos no momento que eles ainda não despertaram, e à medida que vão crescendo. A educação sexual oferece informação, mas sem esquecer que as crianças e jovens ainda não alcançaram plena maturidade. A informação deve chegar no momento apropriado e de forma adequada fazem o que vivem. Tem que ser uma coisa progressiva. Tem valor imenso uma educação sexual que cuide de um são pudor, embora hoje alguns considerem que é questão de outros tempos. É uma defesa natural da pessoa que resguarda a sua integridade e vive a ser transformada em mero objeto. O sadio pudor, ou seja, o respeito pelo próprio corpo, modo de se vestir, desde dentro de casa, uso de banheiro, precisam respeitar a atividade de cada um. Faz muito mal às crianças, e alguns pais fazem esse tipo de coisa que eu acho uma violência, de se trocarem, de se banharem na frente junto com os filhos. É importante, pelo contrário, ensinar um percurso pelas diversas expressões do amor, cuidado mútuo, a ternura respeitosa, a comunicação rica de sentido. Com efeito, tudo isso se prepara para uma doação íntegra e generosa de si mesmo, que se expressará depois do compromisso público e entrega dos corpos. Claro, às vezes há situações em que os pais preferem não dizer uma palavra sobre o assunto. Isso também é errado, porque os filhos ouvem histórias dos seus coleguinhas na escola. E eles vão ter curiosidade de resolver essas dúvidas e podem perguntar aos seus colegas, a pessoas que não têm critério de aprender as coisas de uma forma deformada. Portanto, é preciso enfrentar esse tema. O pai e a mãe têm que mudar esse tema. Eu sugeriria, é mais natural, a mãe explicar algumas coisas desse tema de educação sexual para as filhas e o pai para os filhos. Mas não se pode fugir. Não se pode fugir. É preciso antecipar-se, é preciso saber o momento de perguntar isso. Infelizmente, hoje em dia, pela televisão, pela internet, pela conversa com os colegas, eles já podem ter aprendido um monte de coisas, né? Inclusive da forma errada. E é preciso ser muito delicado nesse momento. Às vezes, o filho viu uma coisa que não devia, ficou muito envergonhado e confuso. E é preciso ter muito jeito, muito tato, para poder conversar sobre isso. Eu não quero me estender sobre esse tema, porque eu sei que é um tema difícil, mas é preciso também pensar sobre isso, ter uma conversa. Uma conversa, por exemplo, aparece uma pessoa da família grávida, né? Esse não é o momento de falar, olha, ela está esperando um filho, você também teve filho durante os meses, etc. Né? Eu vou contar uma história para aliviar um pouco o que eu pensava. Era o seguinte, sua mãe estava muito bem que o filho já se perguntar esse assunto para ela. Então o filho falou, mãe, eu tenho uma coisa para perguntar para a senhora. De onde eu vim? Aí ela falou, meu filho, então senta aqui, vamos conversar. Então ela falou, ficou da sementinha, né? A planta tem uma sementinha, uma flor, a flor dá uma sementinha, a sementinha ela sai, ela cai na terra e ela germina, então ela vira uma outra planta, e assim, também existe esse fenômeno, né? O papai deposita a sementinha em um momento determinado na mamãe, aí quando ele estava já, a mãe estava terminando a explicação, ele falou, não mãe,
É que o meu amigo, ele veio do Mato Grosso, queria saber de onde eu vim. Bom, mas aquela vez pelo menos encontrei uma forma delicada de explicar, mas eu queria saber. Porque na sala dele eu falou, eu vim do Mato Grosso. Ele falou, eu não sei de onde eu vim, eu vou perguntar para minha mãe de onde eu vim. Bom, brincadeiras à parte, não tem que se enfrentar. Mas é preciso, é preferível que eu faça todas as perguntas, serviço em casa, com carinho, do que seja um tema tabu, dentro do qual não se fala, e é um risco imenso, que eles procuram informações erradas. O que acontece? Informação sexual é uma brutalidade, é preciso dar formação. Se você dá os dados sobre como acontece o ato conjugal, você não dá uma formação, você não fala do amor, você não fala da origem, da maravilha da origem da criação do homem e da mulher, você não fala do plano de Deus em relação à família, você tira do contexto da virtude, da castidade, da pureza, do amor, aquilo fica muito frio, aquilo é um privilégio para a formação dos filhos. Desprendimento. Na época atual, em que reina a ansiedade e a pressa tecnológica, uma tarefa importantíssima das famílias é educar para a capacidade de esperar. Fala disso. Eu falo da expressão que hoje em dia é um vício de tudo e rápido. Ou seja, nós somos treinados hoje em dia pela tecnologia a querer tudo na mão. Tudo na mão. Nós somos treinados para isso. Nós clicamos no nosso smartphone, no nosso tablet, queremos a resposta logo. Queremos tudo pronto, tudo na mão. Tudo entregue em casa, delivery, tem um motoboy entregar pizza. Queremos tudo assim, não somos capazes de esperar, não somos capazes de juntar o dinheiro, não somos capazes de fazer um planejamento. Eu digo, hoje em dia é muito necessário ensinar os filhos o valor das coisas. O valor das coisas. Os pais não podem acostumar os filhos a ter todos os desejos satisfeitos, sem um sacrifício da sua parte. Eu conheço uma família numerosa, o pai deu o filho do carro para o filho mais velho, logo que ele entrou na universidade. E com o passar dos anos, aquele filho se tornou mais acomodado, mais problemático no terreno profissional, porque ele se acostumou. Se eu tenho problema, eu peço para o meu pai. Meu pai me arruma dinheiro. Então, aquele pai errou na educação do primeiro filho. Depois os outros nunca mais ganharam um carro na faculdade, mesmo de uma concessionária. É preciso pensar muito bem nisso. Muito bem na hora de dar um prêmio, de dar um presente, etc. Muito bem. Depois, para terminar, gostaria de mencionar outras sugestões do Papa Francisco. É importante orientar a criança com firmeza para que peça perdão e repare o mal causado aos outros. Ensinar a pedir perdão e reparar o mal. Eu conto aqui um caso real. Tenho estudado em muitas escolas aqui em São Paulo, a minha função nesse secretariado para a educação. Fui visitar uma escola pública lá na Brasilândia. Eu fiquei muito contente com o relato da vice-diretora, mas a gente não sabe o que aconteceu hoje. É um menino no quinto ano, na sala de aula, e de repente desapareceu um estojo. Sumiu o estojo. O estojo do colégio. Onde está esse estojo? Ninguém sabe. Então, acontece essa coisa na sala de aula. Ninguém viu, ninguém sabe. Sumiu o estojo. E de repente, fizeram uma espécie de investigação lá, nem precisou chamar a Polícia Federal,
O estojo foi encontrado debaixo de uma mesa no fundo da sala. E o menino, animado com ele pegar de novo, falou: eu sei que ele jogou o estojo lá. Foi fazer uma apelação premiada. Foi pelo edital, foi disse para a vice-diretora. Então ela chamou o menino na direção. Foi você que pegou o estojo? Não, professora, não fui eu, não fui eu, juro, não fui eu. Não fui eu, está muito nervoso, menino. Você quer pensar, porque está muito nervoso agora, fica aqui na sala, calma, depois a gente conversa. Deixou ele esperar um tempo, depois voltou a conversar. Não foi você que pegou o estojo? Não foi, não pode saber, não foi, mas vai bater, se eu souber. Ah, então o que aconteceu? O que tinha naquele estojo? Me diga uma coisa, o que tinha naquele estojo? Eu falei, tinha uma tesoura, tinha uma cola print, tinha... então ele se entregou. Se ele viu que tinha dentro do estojo, ele pegou. Mas minha mãe não pode saber, de jeito nenhum, ele vai me bater. A mãe ficou sabendo, e disse: a mãe disse, eu quero ele na escola amanhã na geral. Deixa a escola pública. Ela foi, levando o filho, pediu para chamar o dono do estojo, e disse para ele: agora pede perdão, na frente de todos os colegas. Olhou o colega e falou: você me perdoa, eu peguei o seu estojo, eu peguei o feio, estou arrependido. Agora dá um abraço nele. Resolveu o problema. Claro, eu não sei se os pedagogos acham que isso é o melhor método, mas eu fiquei contente, porque numa escola pública existia esse zelo da diretora de ajudar a criança a ser sincera e a mãe também a dar uma lição para o filho para que ele não aprenda a pegar nada de ninguém. Aliás, essa diretora já tinha falado na sala, agora não esqueci. Olha, hoje em dia, pega um estojo, né? Quem se acostumou a pegar um estojo que nasceu, daqui a um tempo vai pegar 1 milhão de estojos. Né? E eu penso que aqueles alunos daquela sala aprenderam, de fato, a respeitar e o menino pediu perdão para o seu colega. Pede perdão para ele, retifica. Achei uma coisa muito fantástica essa. Saber pedir perdão. Como é que se resolve os conflitos? Os conflitos, especialmente os conflitos na família, com os amigos, só se resolvem quando a pessoa é mais virtuosa, a pessoa com mais caráter, a pessoa mais forte, ela toma a iniciativa de pedir perdão. Mesmo que ela ache que a culpa maior é do outro. Né? Quando duas pessoas brigam, os dois perderam a razão. Os dois têm uma dose de orgulho, né? Nessa situação. É preciso reconhecer. Quando um reconhece e pede perdão, o outro também se move. Isso acontece entre marido e mulher também. Marido e mulher tem que pedir perdão. Né? Me perdoa do jeito que eu falei, me perdoa porque eu vou atenção, me perdoa porque eu perdoa. A mulher fala: perdoa porque eu falei demais, me perdoa. Eu acho que sempre vai dar certo. Depois o Papa fala, e termina com isso, de duas coisas: confiar. Os pais têm que confiar nos filhos. A obsessão não é educativa. E também não é possível ter o controle de todas as situações onde o filho poderá chegar a encontrar. Às vezes tem pais e mães que são obsessivos, que são em vocação de investigadores da polícia. Para educar um filho, você tem que estar disposto a sofrer. E tendo disposto a sofrer, porque você já conhece, você já sabe que ele vai bater com a cabeça na parede. Mas ele teima. Você tem que sofrer, sabendo que ele pode bater a cabeça na parede, e que ele vai bater a cabeça na parede, depois que ele vai voltar no rebote. Conforme os filhos são maiores, a coisa sempre tem que ser assim, né? Tem pais que querem, por exemplo, ensinar o filho a andar de bicicleta. O que eles fazem? Há dois tipos de pai. Bom, tem o terceiro que compra a bicicleta com rodinhas, atrás, o filho nunca vai aprender a andar de bicicleta. Mas tem duas atitudes: aquele que fica segurando a bicicleta o tempo todo, correndo do lado do filho para ele não cair. Claro, ele nunca vai se equilibrar na bicicleta, ele nunca vai aprender a andar de bicicleta, solta, se não soltar, né? E tem aqueles que
põe a bicicleta na mão do filho, vai embora. Não? Ele vai na primeira curva se esborrachar. Então, você tem que pôr o filho na bicicleta, caminhar junto com ele até que ele ganhe um pouco de equilíbrio, arriscar um pouco, porque ele pode desequilibrar, mas se não for assim, ele nunca vai aprender a andar de bicicleta. É formar o filho a administrar a própria liberdade. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes você percebe que ele vai errar, você tem que até assumir essa consequência, porque às vezes você não pode também. Tem pais ou mães que às vezes aparece que acorrenta o filho, né? Põe uma corrente e um cadeado, prende o filho numa mesa e não sai de casa. Também não dá para fazer isso, né? Bom, então confiar, né? A obsessão não é educativa, diz o Papa. Não se pode querer controlar tudo, saber tudo. É um risco, né? Deus assumiu um risco quando criou o homem e a mulher livres. Tanto Deus assumiu um risco que Adão e Eva falharam. Adão e Eva pecaram. Vamos dizer, Deus foi o primeiro pai frustrado da história, não é verdade? Os seus primeiros filhos, eles se comportaram mal, perderam a intimidade com Deus, né? É um grande mistério. Deus dá a liberdade, o homem pode voltar-se contra o próprio Deus. Você educa o seu filho para o bem, e o filho pode voltar-se contra você e contra Deus. Evidentemente, isso não é frequente, mas é um risco que os pais têm, né? Por último, piedade familiar. O Papa também termina esse capítulo falando da oração em família. É bonito quando as mães ensinam os filhos pequenos a enviar um beijo a Jesus ou a Nossa Senhora. Quanta ternura nisso! Naquele momento, o coração das crianças transforma-se em lugar de oração. A transmissão da fé pressupõe que os pais vivam a experiência real de confiar em Deus, de procurar, de precisar dele, porque só assim cada geração contará a seguinte louvor das obras de Deus e todos proclamarão as suas proezas. Ele cita o livro dos Salmos. De grande ajuda é a catequese familiar, enquanto método eficaz para formar os pais jovens e torná-los conscientes da sua missão como evangelizadores da sua própria família. Essa é uma ideia de fundo de toda a exortação apostólica e do sínodo das famílias. Que as famílias sejam famílias evangelizadoras. E eu penso que aqui, no carisma de vocês, as famílias novas, as famílias têm que evangelizar as outras famílias, né? Sem ficar em altas teologias, né? Mas falar da vivência, da experiência que vocês têm na própria família e podem ser úteis para a experiência das outras famílias. Termino com mais uma frase do Papa. Por isso, os momentos de oração em família e as expressões da piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os discursos, né? Vamos rezar, né? Olha, vou contar um outro exemplo real. Uma menina de 6 anos estava brincando com outras meninas num parquinho. De repente ela ouve a sirene de uma ambulância. Ela para, chama as amiguinhas e vamos rezar uma Ave Maria pela pessoa doente que está dentro daquela ambulância. 6 anos. Pararam para rezar. Por quê? Porque a mãe ensinou a fazer isso. Eles estão andando de carro, passa uma ambulância e fala: filho, vamos rezar uma Ave Maria pela pessoa que está sendo levada nessa ambulância. Então a menina que aprendeu da mãe, e naquele momento com as suas amiguinhas fez o mesmo. Então eu digo, isso é muito importante, né? E o Papa está dizendo aqui, momentos de oração em família. Quem mora em São Paulo, acho que a maioria de vocês aqui nos arredores, eu acho que tem um privilégio de Deus para ter uma grande devoção mariana. Porque quem vai para o trabalho em São Paulo e volta para casa, gasta por baixo, pelo menos 1 hora. Quem vai rápido, indo e voltando para o trabalho, né? Em 1 hora você pode rezar 1/3, 2/3, 4/3, pode rezar o rosário completo. Por isso que eu digo, acho que é uma cidade abençoada para nós, se nós, em vez de ficarmos ajeitados
o trânsito que não anda, né? Vamos rezando um terço. Né? Claro que você não vai rezar 4 terços no carro que o seu filho vai ter uma congestão, né? Mas você pode rezar um terço, principalmente de manhã. Indo para a escola, de manhã, aquele momento está todo mundo meio, aquele torpor, né? Aquele mau humor matinal, o Nescau ainda não fez o efeito, né? Então, vamos rezando um terço para ir para a escola, né? E cada um, inclusive cada um, você pode até fazer uma competição. Hoje quem é que puxa o terço, né? E assim pronto, a família, a oração em família, o terço em família, que aliás recebe indulgência plenária. Depois que vocês sabem o que é indulgência plenária, vocês pensam em outro momento. A realizar o terço em família é condição para ganhar uma indulgência plenária, porque a igreja define. E vocês estão transmitindo um momento de fé valioso para os filhos. Eu termino por aqui, peço desculpa pela correria dos temas, mas eu acho que se alguma ideia ajudou, pode servir para que as nossas famílias, aliás, quero dizer uma coisa mais importante ainda, que a família é o melhor negócio que nós temos. Quem recebeu a vocação matrimonial, portanto, é uma vocação tão digna, tão grande como a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Evidentemente tem umas nuances que é preciso fazer, mas é uma grande vocação, um grande sacramento de São Paulo. E eu digo mais, a família é a obra mais sólida que existe, é o projeto mais sério que as pessoas têm, que nós temos. E a meta para nós é levar toda a nossa família para o céu. A nossa família ela não só vive aqui na terra e dizer, bom, acabou, a gente morreu, a família se desfaz. Não, ao contrário. A nossa família está no céu. Nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, até alguns nossos irmãos já estão no céu. E nossa meta é levar todo mundo para o céu. Nós vamos levar todo mundo, seja como for. Se for no cabresto, vai no cabresto, mas todo mundo vai para o céu. Porque a finalidade nossa é dar glória a Deus para todo sempre, né? Formar a família, formar os filhos, é formar também filhos de Deus que dão glória para Ele no céu. Eu termino. Muito obrigado. Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és.